Olá, tudo bem? E não é que o PT decidiu obrigar os deputados a votarem a favor das MPs do ajuste fiscal e daquele jeitinho, goela abaixo. Pois bem, a bancada torceu o nariz, mas houve muita pressão do Planalto em cima dos parlamentares do Partido dos Trabalhadores e muita pressão do PMDB em cima do Planalto. Vamos entender. Sem ter para onde correr, o partido de Dilma e Lula fechou questão. Os ministros mais próximos da presidente tentavam a todo o custo convencer os deputados. Ontem teve muita reunião, uma atrás da outra, e até que a coisa estava bem costurada. Mas Lula, sempre Lula, apareceu em rede nacional e fez uma lambança geral. O ex-presidente, no programa do PT de ontem, criticou não só as terceirizações, como também medidas do ajuste fiscal. Lula piorou tudo. Afinal, se o pai do PT publicamente condena as medidas do ajuste, com que cara que os deputados vão defender o arroxo, as decisões impopulares, as mudanças no seguro-desemprego? Lula, você, companheiro, é craque mesmo. Já o PMDB, que tem dado as cartas no Congresso, colocou a turma do PT lá no divã e ameaçou votar contra as MPs, contra os projetos. O partido de Eduardo Cunha e Renan Calheiros, que não é bobo nem nada, não está disposto a assumir a paternidade do ajuste, já que o filho é obra do governo Dilma. Isso é mais do que compreensível. Afinal, quem pariu Mateus que o embale? Porque o partido que comanda o Congresso vai assumir todo o desgaste com as medidas impopulares, porém necessárias, e vai deixar a bancada petista na onda de Lula, fazendo discursinho demagógico? O PMDB de hoje não leva o menor jeito para fazer papel de mulher de malandro. Então, a decisão do plenário está oficialmente no colinho do PT, que precisa bater no peito hoje, engolir o sapo e defender sorrindo o pacotão do ajuste. Na prática, fazer um discurso que vai na contramão de tudo o que disse Lula ontem. E na mesma linha do discurso besteirol, hoje a presidente da República, Dilma Rousseff, disse que o ajuste não pode estar vinculado a climas emocionais. Certo. Então, na campanha, a presidente mente sem parar para buscar a reeleição, de um jeito compulsivo para a população. Diz que tudo vai muito bem, obrigada, no Brasil e que o eleitor pode confiar no PT, que só vai acrescentar benefícios ao povo, que a economia vai muito bem e que você, sim, pode se emocionar com o Brasil lindo que o PT trará para você. E pouco tempo depois, a mesma presidente defende que você aí tem que ser frio e calculista, que não pode nem se indignar com o estelionato eleitoral e que se você foi tapeado na eleição, o problema é seu. Quem mandou fazer besteira e acreditar no PT de Dilma e Lula. Aqui em TVeja, tvdeveja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para, então já já a gente se vê. Tem Giro Veja com os repórteres lá de Brasília. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e junto com a equipe de Veja trago para você as principais notícias do dia para você passar a sua noite muito bem informado no Giro Veja desta quarta-feira. E hoje foi dia de muita articulação e continua sendo assim lá na Câmara dos Deputados, porque o PT resolveu fechar questão em torno da aprovação das medidas do ajuste fiscal. Isso foi goela abaixo da bancada petista. Os ministros se reuniram, tentaram convencer a bancada por bem. Como não teve ali um consenso, foi por mal mesmo. Então a turma do PT vai ter que votar a favor da medida do ajuste fiscal, em especial esse primeiro tema que envolve as questões do seguro
seguro-desemprego. Torna aí a regra um pouco mais restrita para a concessão do seguro-desemprego. O PMDB havia ameaçado o PT da seguinte forma: ou vocês assumem a paternidade desta criança, ou então a gente não vai apadrinhar o projeto de jeito nenhum. Depois disso, PT e PMDB resolveram se entender e agora a coisa corre a passos mais ou menos largos no Congresso, porque a oposição tem tentado de todo jeito dificultar a vida do Planalto. Fala, Marcela Matos. Joyce, a Câmara retomou nesta quarta-feira a votação do polêmico projeto que dificulta o acesso a benefícios trabalhistas, proposto pelo governo em meio ao ajuste fiscal. A contragosto, a bancada do PT fechou questão em torno da matéria, após uma série de reuniões e reclamações direcionadas à falta de diálogo do governo na edição da medida provisória. Os petistas temem sofrer questionamentos em suas bases eleitorais por endurecerem as regras trabalhistas, uma das principais bandeiras do PT, mas tiveram de acabar apoiando o texto para salvar o governo e também fazer com que o PMDB aceitasse voltar o ajuste. Ontem, em uma votação tumultuada, o líder Leonardo Pisciani se irritou com a crítica do ex-presidente Lula ao projeto sobre terceirizações, já aprovado pela Câmara e com o aval do PMDB. E Pisciani ameaçou barrar a medida provisória em plenário nesta quarta-feira. O projeto deve ser votado nas duas casas, ou seja, Câmara e Senado, até o dia 1º de junho para não perder a validade. Joyce. Muito bem, Marcela Matos falando de Brasília. A terceirização, esse projeto que precisa virar lei, é mais do que necessário aqui neste país chamado Brasil. Aliás, o Brasil é o único país que tem lá uma evolução e que ainda está discutindo um processo que já é natural em praticamente todo o mundo. Já se imaginou os Estados Unidos, por exemplo, discutindo terceirização? Isso faz parte do processo natural, é parte da evolução da industrialização. Mas no Brasil do PT, tudo vira uma confusão danada, um discursinho demagógico e burro. E é justamente por conta desse discursinho demagógico e burro que o PT coloca em risco não só o projeto das terceirizações, mas como outras medidas que compõem o ajuste fiscal, como essa que está sendo debatida neste momento lá no Congresso Nacional e que precisa passar pela Câmara dos Deputados. E ainda falando aí dessa história da ideia demagógica e de um toque de burrice que bem aí combina com essa turma ligada ao Partido dos Trabalhadores e alguns movimentos sindicais, hoje teve protesto. O protesto até que foi bem humorado, mas a essência não é nada boa. Fala, Gabriel Castro. Olá, Joyce. Enquanto a Câmara discute as medidas do ajuste fiscal propostas pelo governo, a Força Sindical arranjou uma forma nova de protestar contra a redução de benefícios trabalhistas. Representantes de sindicatos comparecem à galeria da Câmara e muitos deles estão munidos de dólares, ou melhor, de petrodólares. São notas falsas da moeda americana com imagens da presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente Lula e do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Aí a informação, Gabriel Castro, que fez esse vídeo agora há pouco lá no Congresso Nacional. Até que protesto é divertido, até que protesto tem o seu fundo de verdade quando está escrito ali naquela nota com imagem da Dilma, imagem do João Vacari Neto, petrodólares. Mas o protesto, na verdade, é contra não a roubalheira que foi feita na Petrobras, não aí o esquema de corrupção chamado Petrolão, mas contra a aprovação dessas medidas, repito, amargas, porém necessárias para o Brasil. Tem informações agora com Carolina Farina. A extradição de Henrique Pizzolatto foi suspensa? Como é que é essa história, Carol? Olá, Joyce. Nesta quarta-feira, o Tribunal Administrativo do Lácio suspendeu os trâmites para a extradição do mensaleiro Henrique Pizzolatto. A Corte atendeu a um pedido de liminar da defesa do ex-diretor do Banco do Brasil, que agora pleiteia que ele cumpra a pena na Itália. Uma nova audiência sobre o caso foi agendada para 3 de junho. Até lá, Pizzolatto seguirá no país europeu.
Obrigada, Carol. A Itália, que havia dado uma prova de civilidade, mostrado ao Brasil como é que se tratam as relações diplomáticas, envolvendo também as questões judiciais entre os dois países, acabou voltando atrás. De qualquer forma, Henrique Pizzolatto deve vir aí, porque essa decisão tem tudo para ser suspensa na Itália. O assunto agora é economia e as informações com o Eduardo Gonçalves, aqui de São Paulo. Fala, Eduardo. Oi, Joyce. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar responsabilizou diretores e conselheiros pelo rombo de 5,6 bilhões de reais no Fundo de Pensão dos Funcionários dos Correios, mais conhecido como Postales. Só para se ter uma ideia, o rombo é tão grande que supera o próprio patrimônio do fundo. Os dirigentes foram acusados de má gestão e de não observar, sobretudo, a rentabilidade dos investimentos que estavam fazendo. O Fundo dos Correios chegou a injetar dinheiro em países com problemas financeiros, como Argentina e Venezuela, e em bancos liquidados, como o Cruzeiro do Sul e o BVA. Eduardo Gonçalves falando aqui de São Paulo e a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça, a programação não para, já já a gente se vê. Hoje é dia de Augusto Nunes, aqui entre nós, às 9 da noite. A gente espera você. Tchau.